O Alerj Debate está de volta para seu terceiro e último bloco, hoje com as presenças do deputado estadual João Pedro e do advogado Paulo Saboia. Doutor Saboia, nessa relação teoria e prática, vamos voltar a esse assunto, quais são as leis que estão na Constituição e que não funcionam na prática? A universalização da saúde, da educação, né, da segurança, né, o direito à segurança, são questões que na prática não se resolveram, embora sejam assegurados na Constituição. Quer dizer, então ficam metas a serem alcançadas, e nós não queremos isso, nós queremos a realização desses objetivos. Essa é a grande dificuldade, né, deputado? Evidente. Realizar esses objetivos. É claro, e ter mecanismos para se cobrar do Estado, dos representantes eleitos do Estado, no Poder Legislativo, no Poder Executivo, enfim, como é que vai se chegar a atender a Constituição Federal e a Constituição dos Estados. Então, são mecanismos para se universalizar esses conceitos, enfim, essas garantias dadas ao cidadão brasileiro, enfim, e que é preciso que a gente tenha mecanismos para fazer valer. Primeiro, as promessas dos políticos em campanha e também os direitos consagrados na Constituição. O direito de greve do funcionário público federal, do funcionário público de uma forma geral, tem que ser regulamentado na Constituição? Eu não sei, sabe, se deve ser regulamentado ou não, porque a regulamentação, na realidade, é uma garantia para eles, mas também é uma restrição, entendeu? É uma restrição. Eu acho que esse debate precisa ser um pouco mais aprofundado. Eu acho que certas funções do Estado é que não podem ser submetidas à greve. Por exemplo, a questão da segurança, a questão do judiciário, né? Os juízes não podem fazer greve, porque eles não são funcionários, os juízes são órgãos, não são funcionários, não pode fazer isso. Nós, a gente tem um patamar diferente. Agora, aquelas que são uma remuneração do seu trabalho, a atividade do Estado, implica na remuneração do trabalho, eu acho que isso pode ser regulamentado e deve ser regulamentado. É o funcionário do Executivo, por exemplo? Do Executivo, entre outros. Mas você não tem sentido, por exemplo, um deputado federal ou um deputado estadual fazer greve. Não vai fazer greve porque o subsídio dele é pequeno. Isso não tem sentido nenhum, porque ele é o próprio poder. Ele é o próprio poder. Ou o presidente da República fazer greve. Então, é preciso a gente ver isso com alguma cautela. O militar pode fazer greve? Não pode, porque ele abriu mão disso. Ele, ao estabelecer aquela condição, aceitar aquelas condições, de a guerra, de morrer pela pátria, essas coisas todas, ele abriu mão também de certos direitos e garantias, em troca de outros benesses. Então, Paulo Saboia, queria 20 anos da promulgação da Constituição. A sociedade hoje, enfim, nos jornais, enfim, as televisões, enfim, todo mundo discute esses 20 anos. Qual o senhor acha que é o caminho? Enfim, esses 20 anos podem levar a uma revisão constitucional? O senhor acha que é o momento? Qual é a sua opinião sobre o tema jurista que é? Eu acho que é um momento próprio, adequado, de você estabelecer um amplo debate sobre os patamares, as bases da Constituição. Por exemplo, dizer que os poderes são só 3, não, já falei nisso, né? Deviam ser 4 ou 5, Sim. Isso é uma coisa que nós devemos debater. Se todos os poderes devem ser eleitos ou não devem ser eleitos, é uma coisa que precisa ser esclarecida. Eu não sou favorável, por exemplo, à eleição no judiciário, mas é preciso deixar claro isso, que nós não somos favoráveis a isso. Então, esses debates é que precisam ser feitos. Não é possível você aceitar determinados cânones e achar que eles vão existir para o resto da vida, porque não vão. Não vão. Mesmo essas garantias, mesmo essas franquias, mesmo essas benesses, mesmo as restrições que existem à propriedade e outros direitos, isso são fatos históricos. E dizendo que são históricos, eu estou dizendo que eles são datados e localizados. Portanto, sujeitos ao tempo e sujeitos ao espaço. Não é isso? Então não adianta você querer sacralizar a Constituição. Dizer, isso é algo sagrado, sabe? Nós não podemos mexer nela porque isso não vai levar o país avante. É bem verdade que nós temos que respeitá-la. Porque não é agora você, por exemplo, rever um terceiro mandato de presidente da República, porque isso é um claro golpe. É uma mudança que é um claro golpe. Então há mudanças e mudanças, há debates e debates. O debate que eu proponho é um debate de natureza teórica, para que a gente possa, a partir das necessidades do povo brasileiro, estabelecer novos parâmetros teóricos do fundamento constitucional. É importante também se rever a questão do tamanho do Estado. Não é possível que o cidadão hoje, enfim, seja submetido a uma carga tributária gigantesca. Enfim, por exemplo, a questão dos municípios. Uma farra de municípios, 5.600 tantos municípios, e com estrutura de Câmara de Vereadores, estrutura de tudo, enfim, municípios, enfim, regiões do Estado pequenininhas, que enfim, poderiam
ser municípios maiores, é preciso talvez criar um tipo de município, um condado, enfim, ter uma outra forma de organização do governo, porque criar mais municípios, enfim, isso já se demonstrou que é uma questão terrível, enfim, que não acrescenta em nada o sistema do Estado. Qual a sua opinião, doutor Saboia? Eu acho que sim. Você vê só, por exemplo, a questão da universalização das informações. Só para você ter uma pálida ideia de como nós estamos ainda atrasados. E é uma matéria constitucional. Dos 5.564 municípios brasileiros, menos de 400 têm acesso à televisão livre, de canal aberto. Olha só. Quer dizer, então, isso que a universalização da informação, que nós pretendemos que seja abrangente, não é. Se for, é claro, relativamente à população, é muito grande o número de pessoas, nos grandes municípios. Mas os pequenos municípios, esses são deixados de lado. E isso não integra o país, isso não faz uma nação unida. É por aí, deputado? Não, sem dúvida, são questões que têm que ser tratadas. Eu acho que o momento é oportuno para que a gente entenda o que aconteceu em 88, todos os mecanismos colocados, a questão posta, e que a gente possa progredir por questões relevantes. A questão da segurança pública, o doutor Paulo Saboia colocou com rara propriedade, é uma questão que hoje afeta todos nós. A questão da universalização de direitos, qualidade dos governos, enfim. Claro, os pilares da democracia estão postos. Agora, é preciso avançar. E o Brasil, enfim, tem que aproveitar esse momento dos 20 anos da promulgação da nossa Constituição e que possa dar um passo adiante, em parte do governo e de um Estado mais eficiente, com mais qualidade. Doutor Saboia, sem dúvida a Constituição merece reformas, mudanças. Agora, mesmo assim, ela merece ser comemorada? Certamente que sim. Abrir champanhe. Dia 5 de outubro é um dia muito importante na história do país. Não tem a menor dúvida. Também acha, deputado? É para comemorar, sem dúvida. Sem dúvida que sim, sem dúvida que sim. 20 anos passados, eu tinha 20 anos de idade e na escola de Direito, e direi a você, vivi aquele momento em que a gente discutia os temas, a questão dos direitos sociais, enfim, as liberdades ali colocadas, foi um momento muito rico da história desse país. E eu acho que é isso, acho que a gente tem que aproveitar esse momento com juristas, com os sindicatos, enfim, toda a sociedade brasileira discutir esses temas para que a gente possa dar um passo à frente. Porque, diria a você, uma Constituição é uma coisa por demais importante. Na história das nossas Constituições, o doutor Paulo Saboia pode falar melhor do que eu, mas a gente teve aí retrato de cada etapa até chegar a essa Constituição, que foi um retrato, enfim, do momento que a gente vivia aqui no país. E a Constituição do Estado também, que foi no ano seguinte. É verdade. Também foi muito importante para diversas garantias, enfim, ela acabou que a Constituição Federal foi um molde para a Constituição do nosso Estado, enfim, é preciso também, aqui no Rio de Janeiro, a gente fazer uma reavaliação do que significou a Constituição do Estado do Rio de Janeiro para a nossa sociedade. Deputado João Pedro, obrigado pela sua presença no nosso programa. Doutor Paulo Saboia, muito obrigado, uma honra recebê-lo aqui. Eu é que agradeço. No Alérgio Debate. E o Alérgio Debate vai ficando por aqui. Se você quiser assistir esse programa novamente ou qualquer outro programa da TV Alerj, é só acessar o nosso site www.tvalerj.tv. Até a próxima!